Leitura dos escritos sagrados do livro A Arte do Jorei, volume 1. Campo, perigo das ervas medicinais. Conceito e origem da palavra. Campo é um método da medicina chinesa, cuja medicação é extraída de ervas, cascas, raízes, insetos, animais e minerais. Surgiu no período da dinastia Han, 206 a.C. a 220 d.C. O nome completo dessa técnica é Kanpo Yaku, palavra que na sua origem formou-se de Kan, igual a Han em chinês, e Po, igual a dor, e Yaku, igual a remédio. Portanto, remédio da dinastia Han. Em outras palavras, um tratado medicinal à base de plantas formulado na China no período da dinastia Han. Efeitos perniciosos do Kanpo. Entre os remédios de efeitos mais perniciosos e muito utilizados pelos japoneses estão o Genoshoku, espécie de gerânio, e o Dokudame. Ambos são ingeridos diariamente em forma de chá, principalmente pelas mulheres. De uma maneira geral, qualquer pessoa que utilize com frequência esses chás tem pele escura. Daí a razão de as mulheres usarem muita maquiagem para melhorar a aparência. É necessário salientar ainda que o efeito das ervas medicinais é tão nocivo que apenas um bule de chá provoca a contaminação do organismo. Poucos, porém, têm ideia desse perigo. Geralmente as toxinas oriundas da medicação Kanpo solidificam-se nas costas, provocando uma saliência do lado direito ou esquerdo, em alguns casos ao longo da coluna vertebral. Ocorre também um acúmulo em volta do estômago. Quando se inicia o processo de purificação, a toxina dissolvida se infiltra no estômago, provocando peso, falta de apetite, enjoo e um enfraquecimento da vitalidade, que dificulta muito a eliminação. Nesses casos, é recomendável ministrar jorei nas costas, assim as saliências diminuem, proporcionando alívio e bem-estar ao paciente. O vício do chá Genko-sho. O maior problema relativo ao uso desse chá diz respeito à quantidade ingerida no dia a dia, quase como um vício que dificulta sensivelmente o processo de purificação. As toxinas solidificam-se na barriga, tornando-a inchada. Ministrando-se jorei, essas impurezas diminuem. No entanto, a pessoa apresenta um enfraquecimento do corpo devido à perda de apetite. Na fase de eliminação, a barriga incha ainda mais, sinal de que a toxina está sendo dissolvida. Quando esse sintoma ocorre, o jorei deve ser ministrado no local e nos rins. Kanpo e longevidade. Muitos acreditam que Kanpo ou ervas medicinais não são remédios. Certa vez, atendi uma pessoa que, pelos sintomas apresentados, teria tomado muito remédio. Entretanto, quando lhe perguntei, disse-me que nunca os havia ingerido. Muito intrigado, insisti na pergunta. Então me respondeu que, quando criança, havia tomado uns 2 ou 3 bules de chá de Kanpo. Diante de tal informação, pude comprovar a minha suspeita de que a sua doença era proveniente das toxinas desses chás, as quais estavam ainda presentes no seu corpo. Ela ficou perplexa. De fato, as pessoas não costumam considerar os chás de ervas medicinais tão prejudiciais à saúde quanto os remédios processados em laboratório, de acordo com fórmulas químicas pré-estabelecidas. Na realidade, o dano causado ao organismo pelos chás medicinais é muito maior do que se imagina. Foi também pelo uso do Kanpo que o tempo de vida dos japoneses encurtou muito. Analisando-se a história do Japão de 1500 anos atrás,
Percebe-se que nessa época o povo vivia há mais de 100 anos. Entretanto, a partir do século VI, a longevidade japonesa começou a encurtar. Esse fato corresponde exatamente ao período em que o Kanpō foi introduzido no Japão, trazido pelo budismo. A varíola, por exemplo, foi uma doença que se espalhou no Japão na época do imperador Kinmei, século VII. Até então, esse mal não existia em solo japonês. Meu pai, que morreu aos 56 anos, tomou durante mais ou menos 30 anos um chá para prisão de ventre, chamado Daion, ruibado. Pouco antes de falecer, teve problemas cardíacos. Na ocasião, o médico afirmou que teria no máximo 6 meses de vida, mas morreu antes desse prazo. Na hora da morte, romperam-se-lhe os testículos, saindo do local um líquido de odor muito desagradável. Como eu era bem novo na época, nada percebi. Hoje, entretanto, sei que essas ocorrências resultaram do uso do chá para a prisão de ventre. Danos futuros. Com relação aos remédios manipulados em laboratório, de uso comum no Ocidente, recentemente entraram no mercado 2 tipos de drogas muito usadas no tratamento da tuberculose, a penicilina e a hidrazina. O uso contínuo dessas medicações poderá trazer consequências gravíssimas para a saúde dos seres humanos no futuro. Muito obrigada, uma boa noite a todos.